Senhores telespectadores, visitamos hoje a cidade de Moura. Moura, no Baixo Alentejo. Moura é a capital de um concelho muito grande, mais de 900 km², quase 1000 km². Uma população fraca, cerca de 16 mil habitantes, o que quer dizer 16 habitantes a cada quilómetro. E vim começar o programa num ponto que, de certo modo, foi o coração da vila, foi a semente que a fez nascer. Estou num castelo, o que vem agora do castelo é claro, é da Idade Média. Esta torre grande, por exemplo, isto é do Dom Dinis, do nosso rei Dom Dinis, da Universidade de Pinhal de Leiria. Bom, mas quando o Dom Dinis fez a torre, já aqui havia uma grande fortaleza feita pelos reis antecessores deles. E quando os reis fizeram essa fortaleza, todo este conjunto era uma fortaleza islâmica dos pontos fortes dos mouros contra os cristãos. E quando os mouros fizeram aqui todo este conjunto fortificado, já isto era romano. Nas escavações encontram-se muitas coisas romanas. Os romanos perceberam a importância disto. E quando os romanos aqui se instalaram, já isto era um fortificado da época do bronze. E isto tudo tem uma explicação que é muito curiosa. É que aqui, mesmo no alto do morro do castelo, jorra uma nascente de água, e de água de uma magnífica qualidade. Um morro com um abastecimento próprio de água, onde, portanto, a água nunca acabava. Aqui, numa planície extremamente fértil, terras boas para dar pão, terras excelentes para o azeite, terras de vinho. É claro que isto era uma povoação extremamente importante. Escolhi o castelo, além disso, porque, sendo o castelo o ponto mais antigo, eu estou agora a ver, além, o ponto mais moderno. É a muralha da barragem do Alqueva. O Alqueva, vê-se aqui, é a vista desarmada, e é o futuro da cidade de Moura, está naquele empreendimento. Vão ali reter as águas do Guadiana. Bem, o senhor telespectador que está a olhar para o Alqueva vê um vasto espaço de quilómetros, de campos e campos, e aquilo que é? Bom, aquilo é a REN, é a Reserva Ecológica Nacional. Ali moram as codornizes, as lebres, um ou outro javali. Agora os alentejanos não têm licença de morar lá. A Reserva Ecológica Nacional não deixa construir casas. A terra está rodeada de um colete de forças. Por isso, mesmo que queira crescer, não pode. Claro, vem dizer, há umas exceções, se a pessoa já lá tinha um monte, pode fazer. Bom, mas isso ainda é pior. Quer dizer, quem já tinha, pode ter. Quem não tem, não pode. Eu penso que essa história de amordaçar povoações com as tais reservas é uma história que tem que ser revista quanto antes. Eu costumo sempre explicar a origem do nome das terras. Bom, esta palavra Moura surpreende porque Mouras são muitas vilas no sul de Portugal. O Islão dominou aqui durante muitos séculos e há imensas povoações que, na sua origem, eram mouras. Porque é que esta é que se chama Moura? Bom, isso fez nascer uma lenda. E é uma lenda que, ao contrário do que se diz, tem um pequenino fundo de verdade. É a lenda de Salúquia, a lenda da Moura Salúquia. Estão a ver atrás de mim uma torre
Esta é a Torre de Salúquia. Toda a gente aqui em Moura conhece aquela torre. A Torre de Salúquia. É aquela torre que dá o nome à cidade. Que pena ser tão importante e estar num estado tão desgraçado. Bom, a lenda é esta. No tempo dos mouros, e quando já os cristãos andavam a conquistar o Alentejo e o Algarve, quem governava aqui no castelo era uma filha do alcaide, uma filha jovem, muito bonita, que se chamava Salúquia. Era a alcaidesa Salúquia. E a alcaidesa estava para casar, naturalmente, com um príncipe mouro, um príncipe também muito bonito. O príncipe devia chegar de uma hora para a outra e ela estava do alto daquela torre, é claro, torre nas alturas mais bonita, mais alta, e estava a olhar ao longe, a ver se via chegar o esperado noivo. Até que viu realmente uma cavalgada, vinha uma série de cavaleiros, todos com os fatos. Ela até viu o fato do namorado, é um fato muito bonito. Vinham todos a cantar e alegremente, como quem vem para um casamento. E ela mandou abrir logo a ponte levadiça, a cavalgada entrou no castelo. Simplesmente não eram mouros, eram cristãos. Eram cristãos porque uma tropa de cristãos tinha apanhado no caminho o cortejo dos noivos. Tinha morto o noivo, tinha morto a comitiva toda, vestiram os fatos deles e aproveitaram estas facilidades. A Salúquia a mandar baixar a ponte, a esperá-los ansiosamente. Claro, mal entraram a ponte levadiça, os cristãos desataram a fender aquelas cabeças, a cortar aqueles pescoços. Foi uma mortandade geral. E a pobre da Salúquia, olhem, subiu ao alto da torre e, para não ser também, enfim, morta ou escravizada pelos cristãos, deitou-se da torre abaixo. Claro que no fundo da lenda está a brutalidade da guerra entre os cristãos e os muçulmanos. Não há dúvida de que no século XII, no tempo de Dom Afonso Henriques, dois grandes guerreiros, a mando de Dom Afonso Henriques, conquistaram Moura e passaram à espada tudo quanto mexia. Depois, mais tarde, os mouros voltaram e isto vem a ser cristão e português, de uma forma muito curiosa que eu lhes vou contar. Mas sobre a história de Moura, eu acho que a figura mais importante não é essa tal Salúquia. É uma rainha de Portugal, a rainha Dona Brites. Brites é a forma medieval da palavra Beatriz. A rainha Dona Beatriz, esposa do rei Dom Afonso III. Ela era castelhana, era filha de um grande rei, Afonso X, famoso Afonso o Sábio. Afonso o Sábio porque realmente ele era sábio. Era sábio, é o autor das 7 partidas, é o autor das cantigas de Santa Maria. Bom, é um dos maiores vultos da história europeia do século XIII. Aliás, ele quis ser imperador da Alemanha, porque ele, pelo lado da mãe, era Hohenstaufen, uma família real da Alemanha. Tinha uma filha bastarda, essa Dona Beatriz, que casou com o nosso rei Dom Afonso III. Essa rainha Dona Beatriz, quando o pai, o rei Afonso X, caiu em desgraça, foi viver para Sevilha e nessa altura toda a gente o abandonou, menos essa filha. Saiu de Portugal e foi fazer companhia ao pai, Afonso X, nos últimos anos de vida.
O imperador, agradecido, deixou-lhe depois em testamento estas terras que ficam para o ocidente do rio Guadiana. O rio Guadiana é a fronteira, mas estão a ver no mapa, todo este bocado fica para cá do Guadiana. Tudo isto é o dote deixado pelo Afonso Sábio à sua filha Dona Beatriz. A verdade é que nunca se entenderam bem aqui, portugueses e espanhóis, sobre qual era a fronteira. Está bem, isto era da Dona Beatriz, mas onde é que era a fronteira? Era ali, era... Bem, tudo que estão a ver na vossa frente, tudo aquilo é Espanha. Este morro onde eu estou, a rocha desta parte é portuguesa, desta parte já é espanhola. E os povos nunca se entenderam sobre a questão de saber onde passava a fronteira. De maneira que havia constantemente choques, lutas, combates, mas isso chegou a assumir uma violência sangrenta. E a toda esta terra, que são cerca de 20, chamavam a Terra da Contenda. Ainda hoje é o nome que se dá a isto. Estou-lhes a falar no Alto da Contenda. Contenda, porque era a terra da bulha, a terra do combate permanente. Vou-lhes contar uma história, e acho que aqui em Moura é a primeira vez que ela vai ser ouvida. É uma das histórias bonitas da história de Portugal. Depois de um desses combates entre portugueses e espanhóis, em que morreu muita gente do lado de cá e do lado de lá, muitos portugueses mortos, muitos espanhóis mortos. Bom, reinava o nosso rei Dom Manuel e em Espanha o imperador Carlos V. O Dom Manuel soube disso e mandou à pressa um embaixador, era o Dom Pedro Mascarenhas, um homem importante, depois foi vice-rei da Índia, um homem muito notável, mandou aqui à pressa, com uma arca com 8.000 cruzados, também era um dinheirão para a altura, para pagar, cabeça por cabeça, todos os mortos espanhóis. Chamava as viúvas, se elas não havia viúvas, chamava os órfãos. Então o teu pai morreu, toma lá tanto. E toda a gente ficou contente. Isto constou na corte ao imperador Carlos V. Mandou à pressa, a mata-cavalos, outro embaixador, também um conde, com um baú cheio de dinheiro, cavalgou, chegou aqui a Moura, e ainda cá estava o nosso Dom Pedro Mascarenhas. E ele disse-lhe, Dom Pedro, muito bem, estamos muito contentes, mas agora diga-me lá quem são os mortos portugueses, porque eu também quero indenizar as viúvas, traga aqui esta arca cheia de dinheiro. E o embaixador de Portugal deu-lhe esta resposta. Digo ao imperador que lhe agradeço muito essa boa vontade. Infelizmente isso não é possível, porque os portugueses não têm preço. Essa história eu fui encontrá-la num manuscrito inédito da Biblioteca Nacional dos Reservados e que está publicada neste livro, Ditos Portugueses Dignos de Memória. É um livro do século XVI, portanto, não foi escrito muitos anos depois dessa belíssima frase: os portugueses não têm preço. Essa contenda durou praticamente desde o século XIII ao século XIX. A única posição indiscutida era um convento de frades, o convento da Tumina. Está na nossa frente, como veem hoje, está completamente em ruínas, mas só isto é que era respeitado. No resto da contenda, só se fez a paz no ano de 1892. Houve muita gente, políticos na altura, que acharam muito mal aquela paz, porque dividiu-se aquilo ao meio, só que é claro, a metade espanhola era uma metade assim, e a metade portuguesa ficou uma metade assim, cerca de um terço. Mas o governo achou que era melhor um bom acordo que uma ruim demanda, e achou bem. De então para cá, as terras da contenda
foram florestadas, hoje são uma reserva nacional de caça. Eu andei por aí e vi dezenas e dezenas de veados, de couros, à caça de todas as espécies. É uma reserva natural de caça que naturalmente tem os seus regulamentos. Não é possível vir aqui qualquer pessoa e desatar aos tiros. Mas é uma reserva natural que é um encanto visitar. Há muitos outros aspectos em que Moura tem uma intervenção importante na história de Portugal. Aliás, quase todos esses aspectos estão aqui documentados no Museu de Moura. Este museu, que é exemplar, tem verdadeiros tesouros. Quero falar só de 2 ou 3 coisas. Primeiro, quero chamar a atenção para este pequeno ídolo. Isto é um deus ameaçador. É uma coisa de cerca de 500 anos antes de Cristo. Uma pequena figura que, pela atitude, parece ameaçar pelo mal que lhe fazem. Naquela sala está uma ânfora de barro, foi fabricada no Val do Sado. Nós já lá estivemos na própria fábrica onde faziam aquelas ânforas. E aquelas ânforas serviam para levar daqui para Roma o azeite. O azeite, já nessa altura, o azeite alentejano era famoso. Mas há um último objeto misterioso, um bocado sinistro, de que eu lhes queria falar, porque tenho uma história para lhes contar sobre isso. O objeto é este. Isto, como veem, não é uma espada, isto é uma adaga. Bem, o punho é moderno, isto foi acrescentado numa época posterior, talvez no século XVIII. A lâmina é realmente medieval e aqui tem gravado Portugal e aqui tem gravado Rei. É, portanto, esta peça é do século XV, pertenceu a um rei de Portugal e, segundo uma tradição de há muito tempo, esta era a adaga de El-Rei Dom João II. A adaga era o instrumento mortal que servia realmente para trespassar o inimigo. É claro, as pessoas perguntam como é que a adaga, uma arma pessoal do rei, veio parar a Moura. Eu também não sei. Mas sei uma coisa que se pode relacionar com isso. Quando o Dom João II assassinou o primo, Dom Diogo, Duque de Viseu, e assassinou realmente, tirando a adaga da cinta e trespassando-o, mandou, primeiramente, abraçá-lo por um fidalgo que era um homem fortíssimo, com músculos de aço, que era um Dom João Dessa, alcaide mor de Moura. Foi aqui de Moura que o alcaide mor Dom João Dessa foi a Setúbal para ajudar o Dom João II a assassinar, talvez com esta adaga, o pobre Duque de Viseu. Se assim foi, está perfeitamente explicada a presença deste instrumento em Moura. Bom, depois daquele facto, nada mais natural que o rei tenha oferecido ao Dom João Dessa a arma, enfim, que tinha ajudado àquela execução, só possível em virtude da ajuda do Dom João Dessa.
dos monumentos mais importantes é a Igreja Matriz. Foi mandada construir pelo rei Dom Manuel e o interior é um belo exemplo da mudança do gótico para o manuelino. Outro monumento importante é o Convento do Carmo. Bom, a importância histórica está nisto. É o primeiro convento do Carmo que foi instituído em Portugal, no século XIII. Os cavaleiros cruzados que vinham da Terra Santa, eram os cavaleiros da Ordem do Hospital, tinham aquela devoção da Senhora do Monte Carmelo. Já lhes falei nisso. É um monte lá ao fundo do Mediterrâneo. A Senhora do Carmo alastrou com uma ordem por toda a cristandade. Primeiro convento que se faz em Portugal é este, de Moura. Hoje está num estado tristíssimo, de abandono. Vem este claustro, parece uma selva, porque realmente está completamente abandonado. Já foi misericórdia, nessa altura estava bem tratado, hoje não é coisa nenhuma e está votado a esta triste condição. Monumento que também merece uma referência é este convento que está junto do castelo. É um convento dominicanas, feito no século XVI, mas feito sobre a igreja de Santa Maria do Castelo, que vinha do século XIII. E nessa igreja de Santa Maria do Castelo já havia ruínas romanas, colunas que levaram daqui. Pois bem, hoje isto é um pardieiro abominável, é uma vergonha. A principal riqueza agrícola da região foi tradicionalmente, e hoje continua a ser, o azeite. O azeite aqui tem uma qualidade excepcional. Há até um ditado popular, quando uma pessoa é muito esperta, diz: tipo, é tão fino como o azeite de Moura. Bom, a produção aqui já foi muito maior do que é, porque durante alguns anos as pessoas andaram a arrancar oliveiras para meter outras coisas. Bom, hoje voltou-se ao contrário, porque a oliveira volta a ser realmente uma espécie de grande valor económico. Eu estou-lhes a falar na Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, que é uma cooperativa que reúne 1000 produtores de azeite. E esses 1000 produtores produzem, em média, umas 15.000 toneladas de azeitona que é aqui tratada. E é aqui que se faz este azeite. É claro que o nosso país já produziu azeite que chegava para o seu próprio consumo. Hoje não, temos que importar metade. A gente consome umas 80.000 toneladas de azeite. Bom, e só produz umas 40.000. Portanto, metade vem de fora. Mas vem de fora, mas põe-lhe rótulos portugueses. E o senhor telespectador vai ao supermercado, compra uma garrafa muito bonita e julga que é azeite português. Pode perfeitamente não ser. A única maneira de ter a certeza de que é verificar que tem a designação de origem, que seja de alguma das regiões portuguesas demarcadas. Bom, uma delas é realmente a de Moura, há outras, mas só esse é que há a certeza de ser português. E se for português, podem crer, é melhor.
mais alto da história de Moura é entre os séculos XVI e XVIII. Depois, sentiram-se vários fatores de depressão. Fecharam os conventos, foram-se embora os frades e as freiras. Acabaram as guerras, foram-se embora os soldados. Fechou a estação, foram-se embora os comboios. Acabaram as lavouras, foram-se embora os camponeses. É claro, e tudo isso se refletiu no dinamismo da povoação. Mas isso permitiu a Moura conservar uma fisionomia tranquila. É uma das cidades mais características e mais envolventes de todo o Alentejo. Bom, e tem, por si, alguns fatores positivos muito importantes. O primeiro são as extraordinárias condições turísticas. O segundo é o plantio de novos olivais que se está a fazer a um bom ritmo. E o terceiro é este que está na nossa frente. É a barragem do Alqueva. A barragem do Alqueva fica a poucos quilómetros de Moura. Moura é a verdadeira capital da barragem e é claro que a barragem vai, em poucos anos, transformar completamente a região. Portanto, quem quiser conhecer esta Moura adormecida mas encantadora que eu agora visitei, não perca tempo. Senhores telespectadores, a todos envio o meu cartão de boas festas. O cartão é esta rústica imagem que está atrás de mim. Representa Santana, Nossa Senhora e o menino. Santana oferece a fruta da terra e Maria oferece o fruto do seu ventre. É uma alusão, portanto, ao menino Jesus. Queria dizer-lhes que nos presépios que eu via na minha infância, lia-se sobre a cabana uma frase: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Mas essa é uma frase do Antigo Testamento. O que este menino veio ensinar foi o contrário. É preciso desejar a paz, não é aos homens de boa vontade, é precisamente aos outros, aos que nos odeiam, aos que nos ofendem, aos que nos provocam. Só quando todos os homens no mundo pensarem assim, a paz poderá reinar no mundo.